Olá, meus amores! Na aula de arte de hoje, tia Viviane trouxe para vocês a história de Nerina, a ovelha negra. Essa história é contada através de um livro sem palavras, só com imagens. Então, tia Viviane vai contando e vocês vão prestando atenção à imagem, tá bom? Certa vez, vivia no alto de uma montanha um rebanho de ovelhinhas brancas. Elas viviam alegres e felizes. Certa vez, Nerina, uma ovelha diferente, resolveu que queria ficar com elas no pasto, brincando, se divertindo. Mas aí, quando ela tentou se aproximar, no rebanho tinha uma ovelha bem mandona, que disse que ela não poderia se juntar a elas, porque ela era negra, porque ela tinha uma cor diferente. Ela explicou que todas elas eram brancas e só ela era negra e por isso ela não poderia participar. Então Nerina ficou triste ao ver aquilo e a ovelha mandona, como era muito mandona, acabou convencendo todo o rebanho de que Nerina não poderia ficar com eles porque ela era negra. Então todo o rebanho começou a perseguir Nerina e Nerina, muito triste, fugiu dali rapidamente. Nerina fugiu e andou muito, passou por muitos lugares. Passou por lugares rochosos, por montanhas, por desertos, por lugares sombrios, por tempestades. E até que uma vez, cansada de tanto andar, Nerina resolveu descansar, pois a noite chegava. E com a noite, ela começou a perceber um barulho e grandes pares de olhos que se aproximavam de Nerina. Quando Nerina abriu o olho, que viu, eram olhos horríveis e dentes horríveis. Era um terrível lobo mau, que olhou para ela e fez grrr. Então Nerina abriu os olhos apavorada, mas quando viu que era um lobo e o lobo olhou para ela fazendo cara de feroz, Nerina não teve medo, porque Nerina já era acostumada a viver sozinha e o lobo era da cor de Nerina. Então Nerina não teve medo e o lobo ficou intrigado com aquilo. Disse: "Você não teve medo de mim?" Ela disse: "Claro que não." Então o lobo disse que iria ajudar Nerina a se tornar brava e feroz, para que ela voltasse para o rebanho e mostrasse para a ovelha mandona que ela não mandaria nela e que ela iria sim participar do rebanho. Mas o lobo era malvado e a intenção do lobo era que Nerina controlasse todas as ovelhas para que ele fizesse mal para elas, para que ele devorasse todas elas. Mas aí, Nerina, como era inocente e também estava muito triste e com raiva, porque tinha sido maltratada pelas ovelhas, aceitou o plano. Então o lobo ensinou vários truques malvados de lobo mau e Nerina aprendeu. Então eles voltaram de volta para perto do rebanho e o lobo disse exatamente o que Nerina ia fazer. Então Nerina chegou, se aproximou do rebanho e foi conversar com a ovelha mandona. Nesse momento, Nerina olhou para a ovelha mandona e fez uma cara de má, botou seus dentes de fora e fez grrr. Quando ela fez isso, a ovelha mandona ficou apavorada e correu muito rápido, passando no meio do rebanho de ovelhas. As outras ovelhas sempre obedeciam à ovelha mandona. Então, quando viram a ovelha mandona correndo, começaram todas a correr. E o medo tomou de conta delas. E sem perceber, o rebanho todo estava indo em direção a um alto abismo, um enorme penhasco. E elas, com certeza, iriam todas morrer se caíssem lá de cima. Foi nesse momento que Nerina voltou atrás e resolveu ajudar. Então Nerina correu para perto do abismo, passou na frente das ovelhas e disse: "Calma, calma, gente, sou eu, Nerina. Não fiquem com medo, eu não vou fazer mal para vocês. Eu apenas quis chamar a atenção de vocês e mostrar para vocês que eu posso também participar do rebanho de vocês. Então eu fiquei muito triste e muito chateada e acabei fazendo isso, fazendo esse susto a vocês, fazendo medo para vocês." Então todas as ovelhas pararam e a ovelha mandona passou à frente e foi conversar com Nerina. Então ficaram ali paradas e se olhando as duas.
E foi nesse momento que a ovelha mandona e todo o rebanho aprenderam a lição, que se não fosse Nerina, todas elas, todas as ovelhas, teriam morrido. Nerina salvou todas elas. Então elas perceberam que o preconceito não leva ninguém a nada. Nerina era diferente e era, Nerina tinha outra cor, mas não por isso ela deixaria de ser melhor do que as outras. Não por isso ela iria deixar de ter qualidades. Tá bom, crianças? Então, esse foi o final da história. As ovelhas aprenderam a lição que o preconceito não leva ninguém a nada e que todos nós temos qualidades e que nós somos diferentes uns dos outros. E a gente tem que aprender e conviver com as diferenças, tá bom? Então, quem gostou da história? Pois quem gostou da história e quem prestou atenção vai recontar essa história. Então, eu quero que vocês peguem e transformem um cenário para recontar essa história. Como é que vocês vão transformar? As ovelhinhas brancas vão ser bolinhas de algodão. Vocês vão pegar bolinhas de algodão para ser as ovelhinhas brancas. E Nerina vai ser um pedacinho de algodão preto. Vocês podem pintar, tingir o algodão com tinta para ficar pretinha. E vocês vão sentar e vão recontar a história de Nerina para a tia Viviane, tá bom? Então usem a criatividade. Se vocês tiverem algum animalzinho que possa servir como lobo, beleza. Se vocês não tiverem, vocês podem transformar a mão de vocês. Então usem a imaginação e a criatividade de vocês. E mandem um vídeo para a tia Vivi, tá bom? Beijinhos!